Salve, salve pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de um grande e importante assunto que diz respeito a um grande e poderoso império do período medieval. Vocês estão vendo aí no título que a gente vai falar dos árabes e do islamismo, que são um povo e uma religião de bastante destaque na geopolítica atual, inclusive, né? O mundo árabe hoje ele tá lá, tem vários países que compõem o mundo árabe, assim como o islamismo, que é a religião, ela está presente em vários países. E aí vem uma coisa muito importante para você já distinguir, né? Para você já diferenciar. Uma coisa é o povo árabe, outra coisa é a religião islâmica, tá? Árabe é povo, islamismo é religião. Do mesmo jeito que brasileiro é povo, catolicismo é religião. Você tem brasileiro que não é católico e católico que não é brasileiro. Você tem árabe que não é islâmico e islâmico que não é árabe, tá? Então tem aí essas diferenças. Mas o que é importante? Por que a gente fala dessas duas coisas juntas? Porque os árabes, o povo árabe, vai ter uma grande ligação com a religião islâmica, né? E o islamismo com o povo árabe. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, de quem eram os árabes, né? Antes da formação do islamismo. A gente pode falar de uma Arábia pré-islâmica, né? O que era essa Arábia antes do islamismo? Peço que vocês guardem na cabeça de vocês duas características. Uma ligada à questão religiosa. O mundo árabe, antes do islamismo, era um mundo politeísta. Tinha uma crença em vários deuses. E a outra característica é que, politicamente falando, o mundo árabe ele era descentralizado. O mundo árabe, galera, ele era composto por uma série de tribos, né, que tinha proximidades culturais e que viviam espalhadas ali pela Península Arábica, se dividindo em dois grandes grupos, se assim a gente puder chamar. Um seriam os árabes do deserto, os beduínos, que viviam de maneira seminômade, criavam animais resistentes ao deserto, né, como camelos, dromedários, e peregrinavam de um canto para o outro. E um outro grupo de árabes que eram o pessoal que vivia mais próximo do litoral, né, naquilo que a gente chama de Arábia Feliz, que existia aí nesse contexto da Arábia Feliz grandes cidades, né? A mais famosa e mais importante delas, a cidade de Meca, tá? Outra coisa que é importante dizer dessa região é que você tinha um clima seco, né, quente, isso influenciava na cultura deles, tá? Aqui a gente tem um mapa, né, a gente consegue ver aqui a Península Arábica, onde hoje, né, é o que a gente chama basicamente aí de Oriente Médio. E aí, nessa região ali, né, um pouco para baixo de onde, né, tempos antes havia sido a Mesopotâmia, entre outros povos como os hebreus, né, os fenícios viveram ali mais ao norte dessa região, né? Aqui nesse contexto que a gente já está falando, que já é mais um contexto que a gente chama de Idade Média, a gente tem os povos árabes, tá? Os povos árabes, eles vão ser um povo ali que alguns livros didáticos vão até chamar de uma outra Idade Média, né? Ou de uma Idade Média oriental, juntando o estudo deles com os povos bizantinos, né? Porque diferente do que aconteceu lá na Europa, que vai acabar tendo uma grande característica de feudalismo, né? O feudalismo vai predominar em vários territórios do que hoje a gente chama de Europa. Ali no mundo árabe, no mundo bizantino, você tem sociedades com características diferentes, tá? Bom, mas aí o que é mais interessante, mais marcante na cultura árabe é o tal do Maomé,
né? O Maomé, o Muhammad, ele é o grande divisor de águas. Aposto, né? Aposto grandes fortunas que você já ouviu falar de Maomé alguma vez na sua vida. Quem que é esse tal de Maomé? Ou quem que é esse tal de profeta Maomé, né? O Maomé era um árabe que nasceu ali na cidade de Meca, numa família sem muita condição financeira, teve uma infância, né, bastante triste, perdeu os pais cedo, ficou órfão, criado por tio e tal, e de repente a vida começa a sorrir pro Maomé, e algumas coisas vão acontecendo na vida dele que vão levando ele para um caminho bastante especial. O Maomé, ele vai ser um cara que, apesar de nascer em Meca, ele vai peregrinar várias regiões, né? Ele casa com uma mulher chamada Khadija, que era rica, viúva e que financia, coloca primeiro ele para trabalhar, para liderar algumas caravanas, e depois, quando ele começar a sua vida religiosa, ela vai financiar essas peregrinações, ela vai financiar a vida religiosa do Maomé. Então, ela é uma pessoa bastante importante ali para o desenvolvimento do Maomé e também para o desenvolvimento da religião islâmica, né? O Maomé também, essa questão dele trabalhar como chefe de caravana, de fazer viagens, né, próximas ali ao Mediterrâneo, isso faz com que ele tenha contato com povos que conhecem religiões monoteístas. Quais eram as religiões monoteístas daquela época? O judaísmo e o cristianismo. E aí, o Maomé, de certa forma, vai tomar um certo conhecimento de como funcionam essas religiões. E um pouco mais tarde, né, próximo lá já dos 40 anos de vida do Maomé, ele vai ter ele vai acabar recebendo uma mensagem, né, do anjo Gabriel, trazendo para ele os preceitos da religião islâmica, né? O que o anjo Gabriel fala? Olha, meu caro Maomé, existe apenas um Deus, e é nele que você tem que acreditar, é ele que você tem que seguir. E o Maomé, né, encontra esse Deus, fala, pô, esse Deus, verdadeiro Deus, é Alá, e vou seguir, né, Alá. Então, através das profecias do anjo Gabriel, o Maomé se torna, né, um seguidor de Alá e começa também a propagar, a proferir, né, a cantar, inclusive, os ensinamentos de Alá, o que vão ser depois a base, né, do Corão, do livro sagrado dos muçulmanos, né? E essa formação que ele vai dar para essa religião, ela pouco a pouco vai começar a tomar corpo, né? O Maomé vai na cidade de Meca pregar a religião islâmica e pouco a pouco ele vai conseguir vários adeptos, vários fiéis a essa nova religião monoteísta. Mas acontece o seguinte, galera, Meca era um centro que recebia vários peregrinos, né, que iam para lá porque Meca era uma cidade sagrada, tinha lá a Kaaba, que era a pedra onde ficava, né, a pedra negra, que era ali um artefato sagrado para os árabes. E existia a crença em vários deuses até aquele momento, né? E fora a questão religiosa, existia a questão comercial também. As pessoas peregrinavam para lá, iam, né, acabavam fazendo um comércio ali, tinham que se hospedar. Então, a questão econômica da cidade de Meca, ela era bastante movimentada pela questão religiosa. E aí, quando o Maomé começa a propagar uma nova religião, isso assusta um pouco aristocratas, sacerdotes ali da cidade de Meca. E vai rolar uma perseguição em relação ao Maomé. Maomé tinha um sogro poderoso na época que, enquanto ele é vivo, ele protege o Maomé. Só que na hora que o sogro dele morre, o Maomé vê que a sua vida está sendo colocada em risco, né? Então, ele acaba fazendo aquilo que fica conhecido como a hégira, né? A fuga. O Maomé, ele vai sair, vai junto lá com parte de seus fiéis, vai sair de Meca e migrar para uma outra cidade chamada Yathrib, que fica depois conhecida como Medina, né? A cidade do profeta. Lá na cidade que fica conhecida como Medina,
ele vai conseguir novos adeptos para a religião e apoiadores, né, para tomarem a cidade de Meca. Porque a religião islâmica tem algo interessante, que também aposto, né, grandes fortunas que você já ouviu falar, que é a tal da jihad. O que é a jihad? A jihad é uma ação em prol da verdadeira fé. Pode ser desde uma aprendizagem ligada à religião até a guerra, né? É aquilo que você faz para levar a fé para as pessoas, para promover a fé, né? Então, no próprio Corão tem um trecho que diz assim, que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura, porque quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Então, qual que é a ideia aqui? Se você lutar em nome de Alá, se você lutar propagando a fé islâmica, você vai ser recompensado, né? Quer você vença e continue vivo aqui, quer você morra. Isso contribuiu, né, para levar as pessoas a lutarem por um mundo mais islâmico, né, por um mundo contra infiéis. E isso contribui para o Maomé formar, né, uma força, inclusive militar, que vai fazer com que ele consiga dominar a cidade de Meca, em primeiro lugar, e, né, com o passar do tempo, essa força militar vai dominar toda a Península Arábica, né? A religião, ela vai conseguir unificar os povos árabes, né, as diferentes tribos árabes. Então, quando Maomé morre em 632, os seus seguidores dão o seu trabalho como feito, né? Porque ele conseguiu desenvolver uma nova religião, unificar as pessoas nessa nova religião e unificar também politicamente o mundo árabe, né? Agora você tem lá uma liderança que seria o Maomé. Mas com a morte dele vem um problema. Se o profeta morreu, quem que assume agora, né? Quem que vai conduzir, liderar o mundo árabe? E aí isso vai gerar uma divisão, né? Vão surgir primeiramente não, vai surgir também, né, a ideia dos califas, que são chefes políticos, religiosos, militares, e esses califas, né, eles vão ali surgir de uma divisão também do próprio mundo islâmico. Com a morte do Maomé, você tem uma primeira divisão do mundo islâmico, porque alguns dos seus seguidores entendiam que só aqueles que fossem descendentes diretos do Maomé poderiam assumir esse papel de liderança, né? Esses são vistos como alguns muçulmanos mais radicais, né? São os chamados xiitas, tá? São mais radicais, são minorias, o sucessor deveria ser um descendente de Maomé, seguem o Corão, né? Somente os parentes do profeta poderiam substituí-lo. Já outros seguidores de Maomé vão ter um entendimento diferente. Eles vão falar, olha, todo homem que seja virtuoso tem condições de liderar o mundo islâmico, né? Então o que eles vão defender? Que o sucessor seja qualquer pessoa, né? Desde que essa pessoa seja virtuosa. Eles seguem o livro das Sunas, né? Que é um livro de tradições, que não vai especificar essa questão, né? E hoje os sunitas são maioria, né, dentro do mundo árabe. Eles estavam defendendo aqui nesse momento que os próximos líderes eles fossem eleitos, como era feito na tradição tribal dos muçulmanos, dos árabes, né? Bom, e aí essa divisão até hoje ela é forte, né? Grande parte dos países que tem um bom número de muçulmanos ou que tem uma maioria muçulmana são sunitas, né? Tem uma maioria sunita, e o destaque para os xiitas se dá no Iraque e no Irã, né? Eles têm uma ampla quantidade de xiitas. Em alguns lugares os xiitas são minoria, mas são uma minoria volumosa, né? O Iêmen, a Síria, você tem aí uma boa quantidade de xiitas dentro de um universo que ainda é de maioria sunita. Bom, galera, apesar dessa divisão do mundo islâmico, né, isso não enfraqueceu os árabes, muito pelo contrário. Entre o século VII e o século XI,
a gente tem uma expansão, né? Entre os anos 600 aí e os anos 1000, a gente tem uma grande expansão dos territórios, árabes, né? E isso aí vai se dar, inclusive, no momento em que o Império Bizantino, né? O Império Bizantino com o governo do Justiniano, ali no século VII, ele se expande, né? E depois do governo justiniano, o Império Bizantino começa a encolher. E aí, conforme o Império Bizantino vai encolhendo, o mundo árabe vai englobando boa parte do território que estava sob o domínio dos bizantinos. Bom, aqui a gente tem alguns califados, né, que foram importantes e que foram, né, expandindo o mundo árabe. O califado dos Hashemitas, que tinha capital em Meca, o califado dos Omíadas, capital em Damasco, o califado Abássida, que tinha a capital em Bagdá. E que, apesar de eles terem um fortalecimento do império, nesse califado em diante você tem também uma divisão, né? Alguns califados vão se tornar independentes, como o califado de Córdoba, que fica na Península Ibérica, tá? Chegou um momento em que o Império Árabe se expandiu bastante, e aí ele vai passar, né, principalmente ali depois do século VIII, né? Você tem a batalha de Poitiers, ali próximo onde hoje é a França. E aí nessa batalha os árabes vão ter ali a sua expansão, né, para dentro da Europa, barrada pelo Carlos Martel. Isso, né, mostra ali os católicos conseguindo barrar essa expansão islâmica. E aí, nos anos seguintes, a gente vai ver os católicos tentando retomar territórios que foram deles, né? Se a gente olhar aí no mapa, a gente vai ver que o norte da África como um todo e a Península Ibérica já foram territórios romanos, né? E aí os católicos pouco a pouco vão tentar rever alguns desses territórios. A Península Ibérica eles têm sucesso, né? O norte da África não. E esse, por exemplo, no caso da Península Ibérica, fica conhecido como Guerra de Reconquista, né? Dos católicos reconquistando um território que estava ali dominado pelos muçulmanos. Bom, qual que é a influência desse povo, né? Do povo árabe? Para o mundo ocidental, eles vão servir ali como uma espécie de muro, né? Por um tempo. Eles vão conseguir barrar a expansão europeia, né? A expansão muçulmana bloqueou a navegação cristã através do mar Mediterrâneo, isolou os europeus, acabou fazendo com que as sociedades europeias tivessem que ser mais autossuficientes, né? Forçou um pouco isso. E a exceção dessa história toda foram as cidades italianas, né? Gênova, Veneza, que continuaram mantendo um comércio ali, enquanto o resto da Europa vivia, né, aquela característica de sociedade feudal. Além dessa questão, a gente também tem a questão da cultura árabe. A cultura árabe ela foi uma cultura com bastante influência do Oriente, também conseguiu, né, manter vivo alguns aspectos da cultura grega, como a filosofia, e no mundo árabe se desenvolveu bastante a matemática, né, com a questão dos algarismos arábicos, né, acrescentando zero, aperfeiçoar o uso do papel, da pólvora, aperfeiçoar a alquimia, a medicina, né? E enquanto lá no Ocidente vivia-se na Europa um contexto bastante fechado ali, muito ligado ao cristianismo, né, regendo tudo, o mundo árabe tinha uma boa abertura para a questão da razão, da filosofia grega, né, e da experimentação. Bom, pessoal, isso é um pouquinho, né, do mundo árabe e da influência do islamismo. Só recapitulando, a gente tinha uma Arábia pré-islamismo que era politeísta, descentralizada. O Maomé vem, unifica tudo, o islamismo se torna uma religião predominante ali naquela região, e hoje a gente tem o islamismo, né, como uma das grandes religiões monoteístas do mundo.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.